Em 1918, uma pandemia devastadora varreu o mundo todo, deixando um rastro de destruição. E no Brasil? Bom, aqui ela não só matou, mas também escancarou os problemas de uma nação e forçou uma mudança que a gente sente até hoje. Então vamos entender como uma gripe conseguiu colocar o Brasil de joelhos e, de certa forma, redesenhar o nosso futuro. Imagina só a cena. Rio de Janeiro, a capital do Brasil na época, uma cidade cheia de vida, sempre movimentada. E de repente, as ruas ficam vazias. O medo toma conta de tudo. Um inimigo invisível transformou o dia a dia num verdadeiro pesadelo. E o epicentro de tudo isso era ali, na capital. E, olha, não era exagero. O horror era muito real. Essa frase do deputado Solon de Lucena, da Paraíba, é um soco no estômago, né? Mas era exatamente isso. Era o retrato de uma capital em colapso, onde a morte tinha virado parte da paisagem da cidade. Só que o que acontecia no Brasil era, na verdade, só um capítulo de uma catástrofe mundial. A mesmíssima doença que estava paralisando o Rio de Janeiro se espalhava, sem controle, por todos os cantos do planeta. Em pouco mais de um ano, o número de mortos no mundo chegou a 50 milhões. É um número que a gente quase não consegue processar. Uma perda de vidas numa escala que é francamente difícil de imaginar. E para a gente ter uma ideia do que esse número significa, olha só essa comparação. A gripe matou muito mais gente do que a Primeira Guerra Mundial inteira, que, aliás, estava acabando bem naquela época. O número de mortos é comparável ao da Segunda Guerra, um conflito que durou 6 anos. Isso mostra a velocidade e a letalidade absurda desse vírus. Aí sempre fica aquela pergunta, né? Se a gripe era global, por que o apelido de espanhola? Ela surgiu lá na Espanha? A resposta curta é não. Então, a chave para entender isso é o seguinte: a Espanha era um dos poucos países que não estavam participando da Primeira Guerra. Então não tinha censura de guerra por lá. Enquanto as outras nações escondiam as notícias para não desmoralizar as tropas, a imprensa espanhola noticiava tudo abertamente. E aí o mundo, lendo as notícias que vinham de lá, acabou associando a doença à Espanha. Simples assim. Beleza, então vamos voltar para o Brasil. Como foi que esse desastre global desembarcou aqui e causou tanto estrago? A resposta, como tantas outras vezes na nossa história, chegou pelo mar. Bastou um único navio para acender o estopim da maior epidemia que o país já viu. Aqui, a gente consegue traçar a rota da tragédia. O navio inglês Demara veio da Europa e, em setembro de 1918, foi fazendo paradas na costa brasileira. Em cada porto, Recife, Salvador e, por fim, Rio de Janeiro, ele deixou passageiros doentes que foram espalhando o vírus. Em poucas semanas, a doença explodiu. E os números? Os números não deixam mentir. Dá uma olhada no impacto em São Paulo. Em um único ano, 1918, o número de mortes por gripe praticamente dobrou em relação ao ano anterior. Isso dá uma dimensão da velocidade e da agressividade com que a doença tomou conta das cidades. O país literalmente parou. E não é modo de dizer. O presidente eleito Rodrigues Alves morreu da gripe antes mesmo de assumir o cargo. Simplesmente não existia um sistema de saúde. Faltava caixão, faltava coveiro, os corpos ficavam acumulados. Até a democracia sentiu o baque, com uma queda brutal no número de eleitores. Foi um colapso completo da sociedade. E claro, uma crise desse tamanho sempre gera uma busca por culpados, faz surgir alguns heróis e, sem dúvida, deixa um legado que dura muito tempo. E aqui a gente tem os dois rostos dessa crise. De um lado, Carlos Seidel, o chefe da saúde pública, que virou o alvo da raiva de todo mundo, acusado de não ter feito nada. E do outro lado, o cientista Carlos Chagas, uma figura já respeitada, que foi chamado para ser o salvador da pátria, o homem que ia botar ordem no caos. A desconfiança no governo era absoluta. Essa manchete do jornal Correio da Manhã é muito direta, né? Ela resume perfeitamente o sentimento da população, que via os corpos nas ruas enquanto as autoridades tentavam dizer que as coisas estavam melhorando. A credibilidade do Estado tinha ido para o ralo. Mas foi dessa tragédia que nasceu a mudança. O choque de 1918 foi tão grande que forçou o Brasil a agir. A crise deixou claro que o país precisava de um sistema de saúde de verdade. O Departamento Nacional de Saúde Pública, criado logo em 1920, foi a semente do que, muitas décadas depois, viria a se tornar o SUS. Existe uma linha direta que conecta a dor daquele momento à estrutura que a gente tem hoje. Por mais de um século, uma pergunta ficou no ar. O que fez aquele vírus ser tão mortal? A resposta começou a aparecer não nos hospitais de 1918, mas sim em laboratórios supermodernos, muito tempo depois.
Essa é a grande questão que deixou cientistas intrigados por gerações. Aquilo não foi uma gripe comum, foi um assassino em massa. Mas por quê? E a ciência moderna começou a nos dar umas pistas. Olha só a genética do vírus de 1918 comparada a outras dezenas de gripes. Repara como a maioria se agrupa aqui, bem juntinha. Agora, olha o vírus de 1918, sozinho, isolado lá em cima. Isso mostra que a assinatura genética dele era completamente diferente. Ele era, literalmente, um caso à parte. Para entender por que ele era tão diferente, a gente precisa conhecer a hemaglutinina, ou HA. Pensa nela como se fosse a chave que o vírus usa para arrombar a porta das nossas células. O formato e a eficiência dessa chave decidem o estrago que o vírus vai fazer. E a investigação científica encontrou uma pista fundamental. Uma mutação minúscula num lugar específico chamado GLI188, bem na ponta dessa chave. Essa pequena alteração pode ter sido o segredo de toda a letalidade do vírus de 1918. A teoria é a seguinte: essa mutação, por ser muito rara e estar num local super crítico, pode ter mudado completamente a capacidade do vírus de se conectar às células humanas, tornando ele muito mais agressivo e mortal. Uma pequena mudança com consequências gigantescas. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? A história de 1918 não é só sobre o passado. É um alerta. Se uma única e rara mutação foi capaz de causar tanta devastação, o que impede que algo parecido aconteça de novo? Talvez a chave para evitar a próxima grande catástrofe global seja justamente vigiar de perto essas pequenas mudanças genéticas.